Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo está aqui advertindo os irmãos que estavam em Roma com essa carta. E logo, alguns estudiosos dizem que essa carta é a carta da justificação, onde Paulo vai instruir sobre a justificação, para o homem entender como ele é justificado, que o homem está afastado de Deus, o homem está morto por causa do pecado. Paulo vai falar sobre isso, já começando no primeiro capítulo, e vai por ali falando. Paulo vai dizer que todos pecaram, afastados estão da glória de Deus, que o pecado, a causa dele, levou à morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus. E aí Paulo vai dizer que todos pecaram em Adão, todos caíram, todos entraram em juízo, em condenação, a partir de Adão, que foi o primeiro ser humano que Deus criou. A partir dele, todos descendem de Adão. Por isso que logo todos são pecadores, porque todos descendem de Adão. E o pecado veio pelo homem, e pelo homem tem o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Isso está lá em Romanos 5, capítulo 5, versículo 12. Paulo vai dizer sobre isso. E que você possa entender que Paulo escreve a carta aos romanos para explicar aos irmãos judeus de Paulo. Paulo também era israelita. Paulo vai explicar, porque o evangelho que Paulo pregava era um só, tanto para judeu como grego. E Paulo vai explicar aos judeus que a mesma forma, o mesmo meio de justificação é um só, tanto para judeu como para grego. A mesma mensagem de salvação é uma só, tanto para judeu como para grego, gentil ou qualquer pessoa. E nessa carta de Paulo aos romanos, Paulo vai estar aqui advertindo os judeus que não estavam aceitando o meio que Deus estabeleceu para o homem alcançar nele justificação pela fé em Cristo. Porque muitos judeus estavam resistindo a Jesus. Eles queriam continuar a vida dele de fé em Deus por meio dos ritos da lei. Só que os ritos da lei, os cerimoniais da lei, os holocaustos e sacrifícios da lei, toda a formalidade da lei que trazia o homem a Deus era temporal. Era uma coisa momentânea que apontava a Cristo. Quando Cristo surge e consuma a obra do Calvário, que é o meio de justificação, é o caminho que foi aberto para levar o homem pecador a Deus reconciliado, nada agora que era pedido na lei serve mais. A lei foi abolida, esses ritos, essas petições da lei foram abolidas. A partir de Cristo, Deus agora estabelece a nova aliança, não só com o povo judeu, mas com todos os povos da terra, porque todos precisam de salvação, todos precisam do favor, do amor e da graça de Deus, para não sofrer o juízo e chegar a Ele. E a partir de Jesus Cristo, estabelecido a nova aliança, onde Jesus veio trazer as boas novas, onde Jesus veio trazer a luz, onde Jesus veio trazer a verdade, onde Jesus veio mostrar ao homem perdido o caminho para chegar a Deus, a porta, que seja para judeu, gentil, qualquer um, que é Cristo. Cristo é o caminho, Cristo é a porta, Cristo é o meio de justificação, é o meio de salvação. Jesus é o mediador para o homem chegar a Deus. Jesus é o intercessor, é o sacerdote. Ele é agora o único elo, o único meio para qualquer ser humano, judeu, grego, gentil, francês, alemão, japonês, chegar a Deus. Só há um meio, uma porta, um caminho. E Paulo agora vai mostrar aos judeus que viviam dentro de um cerimonial, de um ritual, de uma liturgia espiritual de culto, dentro do que era pedido na lei. Só que agora a lei não serve mais. Agora o homem, para vir a Deus, não precisa mais ir a um templo, não precisa mais buscar um sacerdote. O homem, para receber de Deus perdão de pecado, não precisa pegar um animal, não precisa oferecer sacrifício, não precisa ir ao templo, porque quem oferecia os sacrifícios pelo pecado do povo era o sacerdote. O homem não precisa mais ir a um sacerdote, porque na velha aliança o sacerdote era que fazia mediação entre o homem e Deus, era eles que ofereciam. O povo não podia oferecer o sacrifício diretamente, porque o povo era tido como impuro. O sacerdote, ele se mantinha puro para esse ofício. E então era o sacerdote que oferecia a expiação do pecado do povo pelo povo lá no santuário, lá no templo, no tabernáculo. Deu para entender? Quando Jesus vem, agora o povo tem que entender isso. Nós temos que entender isso. Os judeus ainda não entenderam, por isso que negaram a Cristo. Nós precisamos entender isso. Nós não precisamos de templo para ir
buscar nada de Deus, adorar a Deus. Nós não precisamos de oferecer sacrifício, penitência, flagelo, nenhum ritual para receber nada de Deus. Nós não precisamos mais oferecer sacrifício de animal, nem tampouco pagar penitência pelos pecados, porque tudo isso foi feito por Cristo. Cristo é o sacrifício perfeito, Cristo é a oferta, Cristo é a obra pela qual nós encontramos a justificação, a graça e o perdão de Deus. Em Cristo, os judeus não entendiam isso. Cristo agora é o único mediador, é o sacerdote. Para o homem chegar a Deus, eu não preciso mais daquele ritual que tinha na lei. Eu não preciso ir a templo, porque Jesus mostrou que o templo seria destruído. Ou seja, quando ele disse, esse templo aí vai ser destruído, em 3 dias se erguerá, ele estava falando da dispensação da lei que ia ser findada. Ele estava falando daquele ritual, daquele cerimonial, daquelas exigências que a lei obrigava o povo a fazer para chegar a Deus. Ele estava dizendo, tudo isso aqui vai ser findado, vai ser estabelecido outro através de Jesus. Jesus é o novo templo onde nós encontramos a Deus. Jesus é o altar, Jesus é o lugar da adoração. Jesus é o sacerdote, Jesus é a oferta. Jesus é o caminho agora para chegar a Deus. Eu não preciso mais continuar vivendo nos ritos que os judeus viviam dentro de templo, indo a sacerdote, vivendo sacrifício, ritual, cumprindo isso, cumprindo aquilo, exigências para alcançar a meta de receber de Deus alguma coisa, de estar em Deus. Tinha que alcançar uma meta dentro das obrigações e das exigências, das petições que a religião pedia. Não precisa mais. Deu para entender? Então vamos lá. Romanos capítulo 10. Paulo está orientando os judeus. Paulo está ensinando os irmãos aqui sobre isso. Os judeus insistiam em continuar vivendo uma vida de comunhão com Deus, buscando a Deus por meio dos ritos, querendo se justificar pelos rituais, as petições que a lei impunha, que a lei determinava. Aquilo foi temporal. Tudo que estava na lei pedindo ritual, cerimonial, era temporário, era transitório. Quando Jesus vem, acabou. Por isso que a Bíblia diz que o novo, o velho foi tirado e posto novo. O novo aboliu o velho. O novo o quê? O que é uma nova aliança? O que é um novo pacto? É o novo meio que Deus estabeleceu para o homem chegar a ele. Não é mais pelo estabelecimento, as petições, as exigências, as obrigações que era na lei. O novo agora, a nova aliança, o novo pacto do homem com Deus, de Deus com o homem, para o homem chegar a Deus, não é por meio de nenhum ritual, igreja, sacrifício, religiosidade, penitência, caridade, boa obra, karma, flagelo, né? As pessoas vivem aí se flagelando, vivendo penitência, vivendo isso, vivendo aquilo para ter de Deus, para alcançar a Deus. E agora em Jesus não precisa mais disso, não precisa mais disso. Jesus agora é tudo para o homem chegar a Deus. É só crer, se converter e estar firme e confiado que a obra que me justifica diante de Deus é aquela que foi executada por Cristo na cruz do Calvário. Você está ouvindo uma gritaria aí? É o rapaz vendendo verdura. Entendeu, meu irmão? Então Paulo vai chegar para os romanos, os judeus que estavam em Roma, os convertidos a Cristo, para explicar isso, porque Paulo viu que os irmãos estavam dentro de um entendimento errado. Os irmãos estavam dentro de um conceito errado. Agora eu vou ler a palavra. Isso foi só uma introdução. Isso foi só uma introdução